Rose Mother, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. Capítulo 2. A bondade de estranhos. 1. Ela passou momentos muito ruins nas primeiras semanas de sua nova vida. Mas mesmo nos piores, descer do ônibus às 3 da manhã e entrar num terminal 4 vezes maior que Portside, não lamentou sua decisão. Contudo, estava aterrorizada. Rose parou logo depois da entrada do portão 62, agarrando a bolsa bem apertada com as duas mãos e olhando em torno com os olhos arregalados, enquanto as pessoas passavam rapidamente numa turbulenta corredeira, algumas arrastando malas, outras balançando nos ombros caixas de papelão amarradas com barbante e outras com o braço nos ombros das namoradas ou na cintura dos namorados. Enquanto ela observava, um homem disparou a correr até uma mulher que acabara de descer do ônibus de Rose. Agarrou-a e arrastou-a por ali tão violentamente que ela foi erguida do chão. A mulher emitiu um som deliciado e aterrorizado. Um grito tão vivo como o disparo de um flash no confuso e apinhado terminal. À direita de Rose havia um monte de videogames e, embora ainda estivesse escuro, crianças, a maioria com bonés de beisebol virados ao contrário e pelo menos 80% do cabelo tosado, grudavam-se em todos eles. Tente de novo, cadete do espaço, convidou um dos jogos, o mais próximo de Rose, numa voz triturante e inumana. Tente de novo, cadete do espaço. Tente de novo, cadete do espaço. Ela passou lentamente pelos videogames, seguindo para dentro do terminal, com apenas uma certeza. Não ousava sair a esta hora da madrugada. Sabia muito bem que havia excelentes chances de ser violentada, morta e atirada na lata de lixo mais próxima se o fizesse. Deu uma olhadela à esquerda e viu uma dupla de policiais uniformizados descendo a escada rolante. Um deles girava o cacetete de maneira complexa. O outro ria mostrando os dentes de um modo duro e sem humor, que a fez pensar no homem a 1.200 quilômetros de distância. Ele mostrava os dentes, mas não havia nenhum sorriso em seus olhos constantemente imóveis. E se a tarefa deles for percorrer este lugar mais ou menos de hora em hora e expulsar todo mundo que não tiver bilhete, o que você fará então? Lidaria com aquilo se acontecesse, é o que faria. Enquanto isso, se afastou da escada rolante e se dirigiu a um vão da sala onde uma dúzia de passageiros havia se instalado em cadeiras anatômicas de plástico duro. Viam-se pequenos aparelhos de TV que funcionavam como moedas, acorrentados aos braços das cadeiras. Enquanto andava, Rose mantinha um olho nos policiais, sentindo-se aliviada ao vê-los atravessarem a extensão do terminal e se afastarem dela. Em 2 horas e meia, 3 no máximo, estaria claro. Depois disso, podiam expulsá-la. Até lá, queria ficar ali mesmo, onde havia luzes e um monte de gente. Sentou-se em uma das cadeiras com TV. 2 assentos à sua esquerda. Uma moça vestindo uma jaqueta de brim desbotada dormia, segurando uma mochila no colo. Seus olhos haviam rolado para baixo das pálpebras coloridas de roxo, e um longo e prateado fio de saliva pendia de seu lábio inferior. No dorso de sua mão direita haviam sido tatuadas 3 palavras:
Amo meu benzinho, em letras maiúsculas e irregulares. Onde está o seu benzinho agora, minha querida? Pensou Rose. Olhou para a tela vazia da TV e depois para a parede azulejada à direita. Alguém rabiscara ali, com pincel atômico vermelho, as palavras "Chupe meu pau contaminado de AIDS". Ela afastou os olhos rapidamente, como se as palavras fossem lhe queimar as retinas se as olhasse por muito tempo, e contemplou a extensão do terminal. Na parede mais distante havia um enorme relógio iluminado. Eram 3h16 da manhã. Mais 2 horas e meia e posso ir embora, pensou, e começou a esperar que o tempo passasse. 2. Comerá um cheeseburger com uma limonada quando o ônibus der uma parada, por volta das 6 horas da noite anterior. E nada mais desde então. Estava com fome. Ficou sentada no vão da sala com as TVs, até que os ponteiros do grande relógio marcaram cerca de 4 horas da manhã. Então resolveu que seria melhor comer alguma coisa. Atravessou a sala em direção à pequena lanchonete perto dos guichês, passando por cima de várias pessoas que dormiam pelo caminho. Muitas estavam com os braços protetoramente por cima de grandes sacos plásticos de lixo repletos, remendados com fita adesiva. Quando Rose serviu-se de café, suco e uma tigela de cereal, compreendeu que seu medo de ser expulsa pelos policiais não tinha razão de ser. Essas pessoas que dormiam não eram viajantes, e sim gente sem teto que acampava no terminal de ônibus. Teve pena delas, mas se sentiu também perversamente reconfortada. Era bom saber que haveria um lugar para ela amanhã à noite, se de fato precisasse. E se ele vier para cá, para esta cidade, onde acha que procurará primeiro, onde acha que parará em primeiro lugar? Isso era bobagem. Ele não ia descobri-la. Não havia absolutamente nenhum modo de ele poder encontrá-la. Mas, mesmo assim, o pensamento fez com que um dedo gelado lhe percorresse a espinha. O alimento fez com que se sentisse melhor, mais forte e mais desperta. Quando terminou, demorando-se com seu café, até que viu o ajudante de garçom hispânico olhá-la com visível impaciência, voltou lentamente para o vão da TV. No caminho, vislumbrou um círculo azul e branco acima de um compartimento, perto dos balcões de aluguel de carro. As palavras em torno da lista azul mais externa do círculo eram ajuda aos viajantes. Rose pensou então, com uma faísca de humor, que se havia na história do mundo um viajante que precisasse de ajuda, era ela. Deu um passo para o círculo iluminado. O homem sentado no compartimento sob o letreiro. Um sujeito de meia-idade com cabelo rareando e óculos de aro de tartaruga. Lia um jornal. Rose deu outro passo em sua direção e parou de novo. Não ia mesmo até lá, ia? Pelo amor de Deus, o que diria a ele? Que tinha abandonado o marido? Que saíra só com a bolsa, o cartão do caixa automático do banco dele e as roupas que vestia? Por que não? Prática sensata perguntou, e a total falta de solidariedade em sua voz atingiu Rose como uma bofetada. Se você teve peito para deixá-lo, não vai ter peito para confessar isso? Rose não sabia se tinha ou não, mas sabia que contar a um estranho o fato principal de sua vida às 4 da manhã seria muito difícil. De qualquer modo, ele ia provavelmente me dizer para dar o fora.
Provavelmente seu serviço é ajudar as pessoas a arranjar passagens para substituir as perdidas, ou anunciar pelos alto-falantes as crianças perdidas. Seus pés, porém, começaram a se mover na direção do compartimento da ajuda aos viajantes. E ela compreendeu que pretendia falar com um estranho de cabelo rareando e óculos de aro de tartaruga, e que ia fazê-lo pelo motivo mais simples do universo. Não tinha outra escolha. Nos dias pela frente, era provável que tivesse que contar a um monte de gente que deixara o marido, que vivera aturdida atrás de uma porta fechada por 14 anos, que tinha umas poucas e miseráveis capacitações para sobreviver e absolutamente nenhuma capacitação para trabalho, que precisava de ajuda, que precisava depender da bondade de estranhos. Mas nada disso é de fato minha culpa, é? Pensou, e sua própria calma a surpreendeu, quase a deixando perplexa. Foi até o compartimento e pôs a mão que não agarrava a tira da bolsa no balcão. Desceu os olhos, cheia de esperança e medo, para a cabeça curvada do homem de óculos de tartaruga, fitando seu crânio moreno e sardento, através das mechas de cabelo dispostas por cima dele em fileiras nítidas e finas. Esperou que levantasse os olhos, mas ele estava absorto no jornal, escrito numa língua estrangeira que parecia grego ou russo. O homem virou cuidadosamente a página e franziu a testa ante o retrato de 2 jogadores de futebol disputando uma bola. Com licença, disse ela no fio de voz, e o homem no compartimento ergueu a cabeça. Por favor, faça com que sua expressão seja amável, pensou Rosie de repente. Mesmo que não possa fazer nada, faça com que sua expressão seja amável e faça com que ele me veja, a mim, a pessoa real que está em pé aqui com nada senão uma alça de bolsa para se agarrar. Então viu que a expressão dele era amável. Os olhos eram fracos e vagos por trás das espessas lentes dos óculos, mas eram amáveis. Desculpe, mas o senhor pode me ajudar? Perguntou. 3. O voluntário da ajuda aos viajantes apresentou-se como Peter Slowick e ouviu a história de Rosie no silêncio atento. Ela lhe contou tanto quanto pôde, tendo já concluído que não poderia depender da bondade de estranhos se, por orgulho ou vergonha, fizesse sumir a verdade sobre si própria. A única coisa importante que não contou, porque não conseguiu encontrar um jeito de expressá-la, era a que ponto se sentia fraca, despreparada para o mundo. Até as últimas 18 horas, mais ou menos, não tinha ideia de como só conhecia o mundo pela TV ou pelo jornal diário que o marido levava. Entendo que tenha deixado sua casa no impulso do momento, disse o Sr. Slowick, mas no ônibus não teve nenhuma ideia do que faria ou para onde iria quando chegasse aqui. Nenhuma ideia mesmo. Achei que poderia encontrar um hotel para mulheres, para começar, disse ela. Esses lugares ainda existem? Existem pelo menos 3 deles que eu saiba. Porém, o mais barato provavelmente tem diárias que, em uma semana, a deixariam sem um tostão. São hotéis para senhoras abastadas, na maior parte. Senhoras que vieram passar uma semana na cidade para fazer compras ou visitar parentes que não têm lugar para hospedá-las. Ah, disse ela, e a Associação Cristã de Moças? O Sr. Slowick sacudiu a cabeça. Fecharam seu último alojamento para hóspedes em 1990.
Estavam sendo infestados por gente maluca e drogados. Rose sentiu um toque de pânico. Depois se obrigou a pensar nas pessoas que dormiam ali no chão. Os braços em torno dos sacos de lixo remendados com fita adesiva contendo suas posses. Em último caso, sobra isso, pensou. O senhor tem alguma ideia? Ele a olhou por um momento, dando batidinhas no lábio inferior com a ponta de uma esferográfica. Um homenzinho de rosto comum e olhos aguados que, apesar disso, a tinha enxergado e falado com ela, que não lhe dissera simplesmente que desse-o fora. E naturalmente também não disse para eu me aproximar, porque queria falar comigo bem de perto, pensou. Slowick pareceu tomar uma decisão. Abriu o casaco, feito de poliéster e que já vira melhores dias, tateou no bolso interno e retirou um cartão. No lado onde estavam impressos seu nome e o logotipo de ajuda aos viajantes, escreveu cuidadosamente um endereço em letras de forma. Depois, virou o cartão e assinou no lado em branco, escrevendo em letras que a Rose pareceram comicamente grandes. A assinatura exagerada fez pensar em algo que seu professor de História Americana contara para a turma do ensino médio, que John Hancock escrevera o nome em letras especialmente grandes na Declaração de Independência, supostamente dizendo para que o rei George possa lê-lo sem óculos. Está entendendo o endereço? Perguntou ele, entregando-lhe o cartão. Sim, respondeu. Avenida Durham, 251. Ótimo. Põe o cartão na bolsa e não o perca. Alguém provavelmente vai querer vê-lo quando a senhora chegar lá. Eu estou mandando para um lugar chamado Filhas e Irmãs. É um abrigo para mulheres espancadas. Um lugar especial. Baseado na sua história, acho que poderá ser aceita. Quanto tempo me deixarão ficar? Ele sacudiu os ombros. Acho que varia de caso a caso. É isso que eu sou agora, pensou ela. Um caso. Ele pareceu ler seu pensamento porque sorriu. Não havia nada de muito adorável nos dentes revelados pelo sorriso, mas este parecia bastante honesto. Deu uns tapinhas na mão dela. Foi um toque rápido, desajeitado e um pouco tímido. Se seu marido lhe bateu tanto quanto diz, senhora McLendon, a senhora de qualquer modo melhorou de situação. É, disse ela, também penso isso. E se tudo mais falhar, há sempre o chão aqui, não é? Ele pareceu surpreso. Ah, não acho que chegue a esse ponto. Pode chegar. Pode. Ela fez um gesto com a cabeça para dois dos sem-teto, dormindo lado a lado sobre os casacos estendidos na extremidade de um banco. Um deles tinha um boné sujo e cor de laranja, puxado sobre o rosto para bloquear a luz implacável. Slowick olhou-os por um momento. Depois fitou-a de novo. Não vai chegar a esse ponto, repetiu, dessa vez parecendo ter mais certeza. Os ônibus da cidade param bem de frente às portas principais. Vire à esquerda que vai ver onde é. Várias partes do meio-fio estão pintadas para corresponderem às diferentes rotas de ônibus. Vai tomar um ônibus da linha laranja. Então fique na parte laranja do meio-fio. Entendeu? Sim. Custa $1. E o motorista vai querer o dinheiro certo. Pode ficar impaciente se você não tiver. Tenho um monte de trocado. Ótimo. Desça na esquina de Dearborn e Elk. Depois suba 2 quarteirões da Elk. Ou talvez 3, não me lembro direito.
De qualquer modo, vai chegar à Avenida Durham. Aí entre à esquerda. É mais ou menos 4 quarteirões acima, mas são quarteirões pequenos. É uma grande casa de madeira branca. Eu diria que dá a impressão de que precisa ser pintada, mas talvez agora já tenham feito isso. Vai se lembrar de tudo? Vou. Mais uma coisa. Fique aqui no terminal até o dia clarear. Não vá para lugar nenhum, nem mesmo para o ponto do ônibus da cidade até clarear. Não estava pensando em ir. 4. Dormira apenas 2 ou 3 horas com interrupções no Continental Express que a trouxera até ali. Assim, o que aconteceu depois que desceu do ônibus da linha laranja não causou surpresa. Ela se perdeu. Chegou depois à conclusão de que a confusão devia ter começado quando escolhera o caminho errado na rua Elk. Mas o resultado, quase 3 horas de perambulação por um bairro estranho, era muito mais importante do que o motivo. Caminhou penosamente quarteirão após quarteirão, procurando pela Avenida Durham sem encontrá-la. Seus pés doíam. A lombar latejava. Começou a ficar com dor de cabeça. E certamente não havia nenhum Peter Slowick naquele bairro. Os rostos que não ignoravam completamente olhavam-na com desconfiança, suspeita ou total desdém. Não muito depois de ter descido do ônibus, passou por um bar sujo e de aparência misteriosa chamado The Winep. Suas persianas estavam corridas, os anúncios de cerveja apagados e uma grade fora puxada sobre a porta. Quando ela passou pelo mesmo bar uns 20 minutos depois, só percebendo que era o mesmo lugar quando o viu, já que todas as casas pareciam iguais. As persianas ainda estavam corridas, mas os anúncios de cerveja se mostravam agora iluminados e a grade fora suspensa. Um homem com uma roupa caqui de trabalho apoiava-se na porta, segurando uma caneca de cerveja pela metade. Ela olhou seu relógio e viu que não eram ainda 6:30 da manhã. Rosie abaixou a cabeça até poder ver o homem só com o canto do olho. Segurou um pouco mais apertado a alça da bolsa e andou um pouco mais rápido. Imaginou que ele saberia onde era a Avenida Durham, mas não tinha nenhuma intenção de lhe perguntar isso. Ele dava a impressão de que gostava de falar com as pessoas bem de perto, especialmente com as mulheres. Ei, meu bem! Ei, meu bem! Disse ele quando Rosie passou pelo The Winep. Sua voz era absolutamente sem inflexão, quase uma voz de robô. E apesar de não querer olhá-lo, Rosie não pôde evitar lançar-lhe uma única e aterrorizada olhadela por cima do ombro. Os cabelos dele escasseavam. Tinha uma pele pálida na qual se destacavam algumas marcas como queimaduras parcialmente cicatrizadas e um bigode vermelho escuro de pontas caídas que a fez pensar em David Crosby. Alguns pingos de espuma de cerveja pontilhavam seu bigode. Ei, meu bem, não quer trepar, hein? Você não parece muito má. É até bem boa, na verdade. Bons peitos. O que é que acha, hein? Não quer trepar? Dá uma cavalgada? Vamos trepar, benzinho. Não quer ficar de 4? O que é que acha? Ela se afastou e se obrigou a andar num passo mais rápido, a cabeça abaixada como uma muçulmana a caminho do mercado. Forçou-se a não lhe prestar atenção de maneira nenhuma. Se não fizesse isso, ele poderia vir atrás dela. Ei, meu bem, vamos ficar de 4 no chão. O que é que acha? Vamos ficar de 4, bancar o cachorro. Vamos trepar, trepar, trepar. Rosie dobrou a esquina e deixou escapar todo o ar que pulsava nela como uma coisa viva
juntamente com os batimentos frenéticos e atemorizados de seu coração. Até aquele momento não sentira a mínima falta de sua antiga cidade ou de seu bairro. Mas agora o medo que tivera do homem à porta do bar e a própria desorientação. Por que todas as casas tinham que parecer iguais? Por quê? Combinaram-se numa sensação bem próxima à saudade de casa. Nunca se sentira tão horrivelmente sozinha ou tão convencida de que as coisas estavam indo muito mal. Ocorreu-lhe que talvez jamais escapasse desse pesadelo, que talvez isso fosse apenas uma amostra do que seria o resto de sua vida. Começou até a achar que não havia nenhuma avenida Durham, que o Sr. Slowick dá ajuda aos viajantes, aparentemente tão simpático, fosse na verdade um sádico pervertido que adorava fazer com que pessoas perdidas ficassem ainda mais perdidas. Às 8h15 pelo seu relógio, muito depois que o sol já surgira, no que prometia ser um dia escaldante, pouco característico da estação, Rose abordou uma mulher gorda, usando um vestido caseiro que, na entrada do caminho para sua garagem, colocava latas de lixo vazias sobre um carrinho com movimentos lentos e estilizados. Rose tirou os óculos escuros. Com licença? A mulher voltou-se imediatamente. De cabeça abaixada, exibia a expressão truculenta de uma pessoa que era chamada de baleia com frequência por alguém do outro lado da rua, ou pelas pessoas nos carros que passavam. O que você quer? Estou procurando a Avenida Durham, 251, disse Rose. É um lugar chamado Filhas e Irmãs. Me disseram como chegar, mas acho, o quê? A obra social das lésbicas? Você perguntou à pessoa errada, boneca. Não quero saber de comedoras de buceta. Some, vai dando fora daqui. Com isso, virou novamente para o carrinho de mão e começou a empurrar as latas chacoalhantes pelo caminho da garagem com a mesma maneira lenta e cerimoniosa, segurando-as com a mão gorducha e branca. Suas nádegas sacudiam-se livremente por baixo do vestido desbotado e simples. Chegando aos degraus, virou-se e olhou para a calçada. Não ouviu? Dá-o fora daqui, antes que eu chame a polícia. A última palavra foi como um beliscão forte num local sensível. Rose colocou de novo os óculos escuros e afastou-se rapidamente. Polícia? Não, obrigada. Não queria nada com a polícia. Nenhum deles. Mas depois de ter se distanciado um pouco da mulher gorda, percebeu que, na verdade, se sentia melhor. Pelo menos se certificara de que as filhas e irmãs, conhecida em alguns lugares como a obra social das lésbicas, existia realmente. E isso era um passo na direção certa. 2 quarteirões abaixo, deparou com a loja modesta, com um rack para bicicletas na frente e um cartaz na vitrine que dizia pãezinhos saídos do forno. Entrou e comprou um pãozinho. Ainda estava quente e a fez lembrar-se de sua mãe. Então perguntou ao velho atrás do balcão se podia lhe dizer onde era a Avenida Durham. A senhora se afastou um pouco do caminho, disse ele. Ah, é? Quanto? Uns 3 quilômetros, mais ou menos. Venha cá. Pôs a mão ossuda no ombro dela. Conduziu-a até a porta e apontou para um agitado cruzamento a um quarteirão de distância apenas. Aquela é a Avenida Dearborn. Ah, meu Deus, é lá? Não sabia se devia rir ou chorar. É isso aí, moça. O único problema de encontrar as coisas na Grande D é que ela atravessa a maior parte da cidade. Está vendo aquele cinema fechado? Estou.
A senhora tem que entrar para Dearborn ali à direita. Vai ter que andar 16 a 18 quarteirões. É gastar os pés um bocado. É melhor pegar o ônibus. Acho que sim, disse Rosie, sabendo que não ia fazê-lo. Suas moedas de 25 centavos tinham acabado. E se um motorista de ônibus ficasse bravo por ter que trocar uma nota de dólar, ela desataria a chorar. Nem passou por sua mente confusa e cansada que o homem com quem falava lhe teria alegremente trocado $1. Depois a senhora chega à Rua Elk. Ele lhe lançou um olhar exasperado. Moça, se sabe como ir, por que perguntou? Eu não sei, disse ela, e mesmo não havendo nada especificamente áspero na voz dele, sentiu que suas lágrimas ameaçavam a aparecer. Eu não sei coisa alguma. Estou perambulando por aí há horas. Estou cansada e... Tá bem, disse ele. Tá tudo bem, não esquenta. Tudo vai se resolver. Desça do ônibus na Elk. A Durham fica só 2 ou 3 quarteirões depois. Fácil como beber água. Tem o endereço? Rose confirmou com a cabeça. Muito bem, então vá, disse ele. Não deve haver problemas. Obrigada. Ele puxou um lenço amassado mais limpo do bolso de trás e estendeu-o para ela com a mão nodosa. Enxugue um pouco o rosto, querida. Suas lágrimas estão escorrendo. 5. Rose subiu lentamente a Avenida Dearborn, quase sem notar os ônibus que passavam rugindo, descansando a cada 1 ou 2 quarteirões nos bancos das paradas de ônibus. Sua dor de cabeça, causada principalmente pelo estresse de estar perdida, havia se dissipado, mas seus pés e costas doíam mais do que nunca. Levou 1 hora para chegar à Rua Elk. Virou à direita para entrar nela e perguntou à primeira pessoa que viu, uma mulher jovem e grávida, se estava na direção certa para a Avenida Durham. Se manda, disse a mulher grávida, o rosto tão instantaneamente cheio de ira que Rose deu 2 rápidos passos para trás. Desculpe, disse Rose. Desculpe uma ova. Em primeiro lugar, eu queria saber quem é você para falar comigo. Sai do meu caminho. E passou por Rose tão violentamente que quase a derrubou no meio-fio. Rose a observou afastar-se com uma espécie de surpresa atônita. Depois se virou e continuou seu caminho. 6. Subia mais lentamente que nunca a Elk. Uma rua de pequenas lojas, tinturarias, floristas, delicatesens com frutas expostas na calçada, papelarias. Estava agora tão cansada que não sabia por quanto tempo aguentaria permanecer de pé, quanto mais continuar andando. Quando chegou à Avenida Durham, ficou aliviada, mas por pouco tempo. O Sr. Slowick tinha dito para dobrar à direita ou à esquerda na Durham. Não conseguia lembrar. Tentou à direita e viu que os números subiam a partir dos 400 e tantos. É típico, murmurou ela, e deu meia volta novamente. 10 minutos depois, viu-se diante de uma casa muito grande de madeira branca, de fato precisando urgentemente de pintura, e 3 andares, tendo na frente um gramado grande e bem cuidado. Suas persianas estavam descidas. Havia quase uma dúzia de cadeiras de vime na varanda, mas nenhuma ocupada no momento. Rose não viu nenhuma tabuleta dizendo filhas e irmãs, mas o número na coluna à direita da escada da varanda era 251. Subiu lentamente pelo caminho lajeado e depois os degraus, a bolsa pendendo a seu lado. Vão mandá-la embora, sussurrou uma voz. Vão mandá-la embora.
e aí você pode voltar para a estação de ônibus. É bom chegar lá cedo para conseguir um bom pedaço de chão. A campainha fora coberta com camadas de fita isolante de eletricista e o botão tinha um tampão de metal. À esquerda da porta havia uma fenda para cartão magnético que parecia nova em folha e uma caixa de interfone acima dela. Abaixo da caixa via-se uma pequena tabuleta dizendo: visitantes, apertem o botão e falem. Rose apertou. No decorrer da longa perambulação matinal, ensaiara diversas coisas para dizer, várias maneiras de se apresentar. Mas agora que estava ali, de fato, até a introdução menos esperta e mais direta havia desaparecido de sua cabeça, num vazio total. Rose simplesmente soltou o botão e esperou. Segundos se passaram como pedacinhos de chumbo. Estendera a mão novamente para o botão, quando uma voz de mulher surgiu do alto-falante. Parecia minúscula e despida de emoção. Posso ajudá-la? Embora o homem de bigode do lado de fora do The Winep a tivesse assustado e a mulher grávida a surpreendido, nenhum dos dois a fizera chorar. Agora, porém, ao som daquela voz, as lágrimas surgiram e não conseguia detê-las. Espero que alguém possa, disse Rose, enxugando o rosto com a mão livre. Desculpe, mas estou na cidade sozinha e não conheço ninguém e preciso de um lugar para ficar. Se vocês estão lotados, eu entendo, mas eu podia pelo menos entrar e sentar um pouco e, quem sabe, beber um copo d'água? Houve mais silêncio. Rose estendeu a mão para o botão mais uma vez, quando a voz minúscula perguntou quem a tinha enviado. O homem dá ajuda aos viajantes na estação de ônibus. David Slowick. Considerou o que tinha dito e sacudiu a cabeça. Não, está errado. Peter. O nome dele é Peter e não David. Ele lhe deu um cartão? Perguntou a voz minúscula. Deu. Pegue-o, por favor. Rose abriu a bolsa e remexeu nela por um tempo que pareceu horas. Exatamente quando novas lágrimas começavam a ferroar seus olhos e lhe toldar a visão, o cartão foi encontrado. Escondera-se atrás de um chumaço de lenços de papel. Está aqui, disse. Quer que eu coloque na caixa de correspondências? Não, disse a voz. Há uma câmera bem acima de sua cabeça. Rose olhou para cima, espantada. Havia realmente uma câmera montada sobre a porta e que olhava para Rose com seu olho preto e redondo. Segure-o diante da câmera, por favor. Não a parte da frente, a de trás. Ao fazer isso, Rose lembrou-se de como Slowick assinara o cartão, com letras tão grandes quanto possível. Agora entendia por quê. Ok, disse a voz. Vou abrir a porta. Pode entrar. Obrigada, disse Rose. Usou o lenço de papel para enxugar o rosto, mas não adiantou. Chorava mais do que nunca e parecia não poder parar. 7. Naquela noite, enquanto Norman Daniels estava deitado no sofá da sala de estar, olhando para o teto e já pensando como começaria a tarefa de encontrar a vaca. Uma folga no trabalho, cogitava ele. Preciso de uma pausa para começar. Acho que só umazinha seria suficiente. Sua mulher a conduzida a Anna Stephenson. Já então Rose sentiu uma calma estranha, mas bem-vinda. O tipo de calma que se podia sentir no sonho. Tinha quase a impressão de estar sonhando. Haviam lhe dado um café da manhã tardio, ou um almoço prematuro, talvez, sendo depois levada a um dos quartos de baixo,
onde dormira como uma pedra por 6 horas. Depois, antes de ser conduzida ao escritório de Ana, lhe deram outra refeição: galinha assada, purê de batatas, ervilhas. Comera com culpa, mas muito, sem conseguir se impedir de pensar que a comida com que estava se entupindo não era um incorpóreo alimento não calórico. Terminara com um copo de gelatina em que pedaços de frutas enlatadas flutuavam como insetos no âmbar. Sabia que as outras mulheres da mesa a olhavam, mas sua curiosidade parecia amigável. Elas falavam, mas Rose não conseguia acompanhar sua conversa. Alguém mencionou as Indigo Girls, e essas pelo menos Rose sabia quem eram. Vira-as há uma vez num programa de TV esperando Norman chegar do trabalho. Enquanto comiam a sobremesa de gelatina, uma das mulheres colocou um disco de Little Richard e duas outras começaram a dançar, movendo rapidamente os quadris e girando. Houve risos e aplausos. Rose olhava as dançarinas com uma entorpecida ausência de interesse, cogitando se eram as lésbicas da obra social. Depois, quando a mesa foi tirada, Rose tentou ajudar, mas não a deixaram. Venha, disse uma delas. Rose achou que seu nome era Consuelo. Exibiu uma cicatriz larga e desfigurante sob o olho esquerdo que descia pela face abaixo. Ana quer vê-la. Quem é Ana? Ana Stephenson, disse Consuelo enquanto conduzia Rose por um curto corredor que dava na cozinha. A chefona. Como é ela? Você vai ver. Consuelo abriu a porta de uma sala que antes fora provavelmente a despensa, mas não fez qualquer movimento para entrar. A sala era dominada pela escrivaninha mais atravancada de coisas que Rose já vira na vida. A mulher sentada atrás dela era um tanto robusta, mas sem dúvida bonita. Com seu curto cabelo branco, mas cuidadosamente penteado, fez Rose se lembrar de Beatriz Arthur, que representara Maud na velha comédia de TV. A combinação severa de blusa branca e colete preto acentuava ainda mais a semelhança. E Rose aproximou-se da escrivaninha timidamente. Ela estava suficientemente convencida de que, agora que fora alimentada e dormir algumas horas, seria devolvida à rua de novo. Disse a si mesmo que não argumentasse ou protestasse se isso acontecesse. O lugar era delas, afinal de contas, e já tivera 2 refeições de lucro. Também não precisaria marcar um pedaço do chão da estação de ônibus. Pelo menos não agora. Ainda tinha dinheiro suficiente para várias noites no motel ou motel barato. As coisas podiam ser piores, bem piores. Sabia que isso era verdade. Mas mesmo assim, a aparência decidida da mulher e seus olhos azuis diretos, olhos que deviam ter visto as centenas de Roses chegarem e partirem através dos anos, ainda a intimidavam. Sente-se, convidou Ana, e quando Rose sentou-se na única cadeira da sala, teve que remover uma pilha de papéis de cima dela, colocando-os no chão a seu lado, pois a prateleira mais próxima estava cheia. Ana se apresentou e perguntou como ela se chamava. Acho que na verdade é Rosie Daniels, disse, mas voltei ao McLendon, meu nome de solteira. Acho que não é legal, mas não quero usar mais o nome do meu marido. Ele me batia e por isso o abandonei. Percebeu que dava a impressão de tê-lo largado na primeira vez em que ele fizera aquilo e ergueu a mão até o nariz, ainda um pouco dolorido na parte de cima.
mas ficamos casados muito tempo antes que eu tivesse coragem. De quanto tempo estamos falando? 14 anos. Rose descobriu que não podia mais sustentar o direto olhar azul de Anne Stephenson. Baixou os olhos para as próprias mãos, tão apertadas uma na outra sobre o colo que as juntas dos dedos estavam brancas. Agora ela vai perguntar por que levei tanto tempo para acordar, pensou. Não vai perguntar se uma parte doente de mim gostava de apanhar, talvez, mas vai pensar isso. Em vez de perguntar o porquê de alguma coisa, a mulher quis saber há quanto tempo Rose saíra de casa. Rose descobriu que precisava ponderar cuidadosamente essa resposta. E não só porque estava agora submetida ao segundo fuso horário dos Estados Unidos. As horas nos ônibus, combinadas com a dormida durante o dia, algo com que não estava acostumada, tinham desorientado o seu sentido de tempo. Umas 36 horas, disse, depois de um cálculo mental. Mais ou menos. Aham. Rose continuava esperando os formulários que Ana lhe daria para preencher, mas a mulher continuava a olhá-la por sobre a topografia íngreme da escrivaninha. Era enervante. Agora me conte sobre isso. Me conte tudo. Rose respirou profundamente e contou a Ana sobre a gota de sangue no lençol. Não queria lhe dar a impressão de que era tão preguiçosa ou tão maluca, que deixara o marido de 14 anos porque não tinha querido mudar a roupa de cama. Mas estava com um medo tremendo de que a história desse exatamente essa impressão. Não conseguia explicar os sentimentos complexos que a mancha despertara nela. E não conseguia confessar a raiva que sentira. Raiva que parecera ao mesmo tempo nova e uma velha amiga. Mas contou a Ana que se balançara com tanta força que ficara com medo de quebrar a cadeira de pó. É como eu chamo minha cadeira de balanço, disse, enrubescendo tanto que seu rosto parecia exposto à fumaça. Sei que é uma besteira, mas... Ana Stephenson descartou o comentário com um gesto. O que é que você fez depois que decidiu ir embora? Me conte isso. Rose lhe contou sobre o cartão do banco e de sua certeza de que Norman teria um pressentimento sobre o que ela estava fazendo e ligaria ou iria para casa. Não conseguiu dizer àquela mulher severamente bonita que ficara tão apavorada que entrara no quintal de alguém para urinar, mas lhe contou sobre o uso do cartão do caixa automático e sobre quanto o havia retirado, e que viera para aquela cidade porque parecia longe o bastante e o ônibus partiria logo. As palavras saíam dela em jorros, cercados por períodos de silêncio, nos quais pensava no que dizer a seguir, considerando com uma surpresa quase incrédula o que havia feito. Terminou contando como se perdera naquela manhã e mostrando-lhe o cartão de Peter Slowick. Ana deu uma rápida olhada no cartão e devolveu-o. A senhora o conhece bem? Perguntou Rose. O senhor Slowick? Ana sorriu. A Rose. O sorriso pareceu conter um traço amargo. Ah, sim, disse. É um amigo meu. Um velho amigo. É mesmo. E um amigo de mulheres como você também. Seja como for, finalmente cheguei aqui. Terminou Rose. Não sei o que vai acontecer depois, mas pelo menos cheguei até aqui. Um vislumbre de sorriso tocou os cantos da boca de Anna Stephenson. É, e fez um bom trabalho, sem dúvida. Reunindo toda a coragem que lhe restava. Nas últimas 36 horas havia gasto uma boa quantidade dela. Rose perguntou se poderia passar a noite nas Filhas e Irmãs.
Muito mais do que isso, se precisar, respondeu Ana. Falando tecnicamente, isto aqui é um abrigo. Uma casa mais ou menos sustentada com fundos privados. Você pode ficar até 8 semanas, e mesmo esse prazo pode ser alterado. Somos muito flexíveis aqui na Filhas e Irmãs. Envaideceu-se ligeiramente e na certa de forma inconsciente ao dizer isso. E Rose viu-se lembrando de algo que aprendera há uns 1000 anos nas aulas de francês. Lita de simuar. Depois o pensamento foi varrido pela surpresa, quando realmente percebeu que a mulher dizia: 8, 8. Pensou no pálido rapaz à entrada do terminal de Portside, o do cartaz no colo que dizia sem teto e tenho AIDS. E de repente soube como ele se sentiria se um transeunte, por qualquer motivo, jogasse uma nota de $100 em sua caixa de charuto. Desculpe, a senhora falou até 8 semanas? Abra os ouvidos, minha cara, diria Anne Stevenson vivamente. Eu disse dias, 8 dias. Acha que deixaríamos pessoas como você ficarem aqui por 8 semanas? Um pouco de sensatez, está bem? Mas, em vez disso, Ana confirmou com a cabeça. Embora muito poucas mulheres que vêm para cá acabem ficando tanto tempo, é um motivo de orgulho para nós. E depois, você pagará pela casa e comida. Apesar de acharmos que os preços aqui são bem razoáveis. Abriu novamente o sorriso rápido e envaidecido. Saiba que as acomodações não têm nada de elegante. A maior parte do segundo andar foi transformada em dormitório. Há 30 camas, bem, catres, e um deles acabou devagar. É por isso que podemos aceitar você. O quarto em que dormiu hoje pertence a uma das orientadoras que vivem aqui. Temos 3. Não precisa pedir a alguém? Sussurrou Rosie. Apresentar meu nome a um comitê ou coisa assim? Eu sou o comitê, respondeu Ana. E Rosie pensou posteriormente que havia muitos anos a mulher não notava o leve tom de arrogância na própria voz. As Filhas e Irmãs foi fundada por meus pais, que eram abastados. Temos um fundo doado em nosso favor. Eu escolho quem é convidado a ficar e quem não é. Embora as reações das outras mulheres a potenciais candidatas à FI sejam importantes, talvez fundamentais, a reação delas a você foi favorável. Isso é bom, não é? Perguntou Rosie debilmente. É sim. Ana remexeu na escrivaninha, moveu documentos e finalmente encontrou o que queria atrás do computador instalado à sua esquerda. Estendeu uma folha de papel com o timbre azul da Filhas e Irmãs para Rose. Tome, leia isto e assine. Resumindo, diz que você concorda em pagar $16 por noite, com casa e comida, com o pagamento podendo ser adiado se necessário. Isso não é nenhum documento legal, é só uma promessa. Gostamos que possam pagar a metade ao sair, pelo menos por um tempo. Eu posso, disse Rose. Ainda tenho algum dinheiro. Não sei como lhe agradecer, Sr. Stephenson. Sr. Stephenson para meus parceiros de negócios, mas Ana para você, disse, observando Rose assinar o nome na parte de baixo da folha. E não precisa me agradecer, nem a Peter Slowick. Foi a providência que a trouxe aqui. Providência com P maiúsculo, exatamente como no romance de Charles Dickens. Acredito realmente nisso. Já vi muitas mulheres se arrastarem para cá arrasadas e saírem inteiras. Pete é uma das dúzias de pessoas na cidade que mandam mulheres para mim. Mas a força que levou você a ele, Rose,
Foi a providência, com P maiúsculo. Exato. Ana deu uma olhadela na assinatura e depois colocou o papel numa prateleira à sua direita, onde Rose tinha certeza. Ele ia desaparecer na confusão geral antes de 24 horas. Muito bem, disse Ana, com o ar de alguém que tivesse concluído as formalidades tediosas e podia agora falar do que realmente apreciava. O que é que você sabe fazer? Fazer? Ecoou Rose. Subitamente achou que ia desmaiar de novo. Sabia o que estava vindo. Sim, fazer. O que sabe fazer? Por exemplo, sabe taquigrafia? Ela engoliu em seco. Tinha feito o curso de taquigrafia 1 e taquigrafia 2 na Aubreyville High e tirara A nos dois. Mas, no presente momento, não saberia dizer a diferença entre um garrancho e qualquer outro rabisco. Sacudiu a cabeça. Não, nenhuma taquigrafia. Já aprendi um pouco, mas não sei mais. Alguma capacitação como secretária? Rose sacudiu a cabeça. Alfinetadas quentes ferroaram seus olhos. Pestanejou com força, fazendo-as desaparecer. As juntas de suas mãos entrelaçadas estavam novamente brancas. Como escrituária? Datilografia, talvez? Não. Matemática? Contabilidade? Trabalho com banco? Não. Ana Stevenson procurou um lápis no meio das pilhas de papel, puxou e bateu levemente com sua borracha nos dentes muito brancos. Sabe trabalhar como garçonete? Rose queria desesperadamente dizer que sim, mas pensou nas grandes bandejas que as garçonetes tinham que equilibrar o dia inteiro e depois pensou em suas costas e rins. Não, murmurou. Estava perdendo a batalha com as lágrimas. A pequena sala e a mulher do outro lado da escrivaninha começaram a virar um borrão prestes a se dissolver. De qualquer modo, ainda não. Talvez em 1 mês ou 2. Minhas costas, no momento, não estão muito fortes. Ai, aquilo parecia uma mentira. Era o tipo de coisa que, quando Norma a ouvia na TV, fazia-o rir cinicamente e falar sobre os milionários dos cupons de comida subsidiada pelo governo e os Cadillacs da Previdência Social. Contudo, Ana Stevenson não parecia especialmente perturbada. Que habilitações você tem, Rose? Tem alguma? Tenho, disse ela, aterrada com o traço áspero e zangado na própria voz, mas incapaz de fazê-lo desaparecer ou emudecê-lo. Tenho mesmo. Sei espanar, lavar pratos, fazer camas, passar o aspirador no chão, fazer refeições para 2, dormir com o meu marido 1 vez por semana. E sei levar um sopapo. É outra habilitação que eu tenho. Acha que alguma academia daqui está precisando de um saco de pancada para alguém treinar boxe? Então irrompeu em lágrimas. Chorava dentro das mãos em concha, como fizera durante anos desde que casara. Chorava e esperava que Ana lhe dissesse para ir embora, que podiam preencher o catre vazio no andar de cima com alguém que não fosse tão metida à esperta. Algo bateu nas costas de sua mão esquerda. Abaixou-a e viu uma caixa de lenços de papel que Ana Stevenson lhe estendia. E, inacreditavelmente, Ana Stevenson estava sorrindo. Acho que não vai precisar ser um saco de pancada, disse. As coisas vão dar certo para você, penso eu. Quase sempre dão. Tome, enxugue os olhos. E enquanto Rose os enxugava, Ana falou sobre o Whitestone Hotel, com o qual as filhas e irmãs vinham tendo uma relação longa e útil.
O Whitestone pertencia a uma corporação, de cujo conselho o abastado pai de Ana participara no passado, e inúmeras mulheres tinham reaprendido a satisfação do trabalho remunerado ali. Ana disse a Rose que ela só teria que trabalhar na medida em que suas costas lhe permitissem, e que sua condição física não começasse a melhorar em 21 dias. Ela seria retirada do emprego e levada a um hospital para exames. Além disso, vai ser acompanhada por uma mulher que entende do riscado, uma espécie de orientadora que mora aqui em tempo integral. Ela vai lhe ensinar e será responsável por você. Se roubar algo, ela é que ficará em apuros, não você. Mas você não é ladra, é? Rose sacudiu a cabeça. Só roubei o cartão de banco do meu marido e só o usei uma vez, para ter certeza de que eu podia fugir. Vai trabalhar no Whitestone até encontrar algo que combine melhor com você, como certamente encontrará. A providência, lembre-se, com um P maiúsculo. Sim, enquanto estiver no Whitestone, só lhe pedimos que faça o melhor que puder, a fim de proteger os empregos de todas as mulheres que virão depois de você, se não houver outro motivo. Está entendendo? Rose concordou com a cabeça. Não estragar o emprego para a pessoa seguinte. Não estragar o emprego para a pessoa seguinte. Isso mesmo. É bom ter você aqui, Rose McLendon. Ana levantou-se e estendeu as duas mãos no gesto que continha uma parte da arrogância inconsciente que Rose já sentira nela. Rose hesitou. Depois se levantou e pegou as mãos oferecidas. Agora seus dedos estavam unidos acima da confusão da escrivaninha. Tenho mais 3 coisas a lhe dizer, falou Ana. São importantes. Por isso quero que clareie a mente e escute com cuidado. Vai fazer isso? Sim, disse Rose. Estava fascinada pelo olhar azul claro de Ana Stephenson. Primeiro, pegar o cartão de banco não faz de você uma ladra. Aquele dinheiro é seu também. Segundo, não há nada de ilegal em retomar seu nome de solteira. Ele lhe pertencerá a vida inteira. Terceiro, você pode ser livre se quiser. Fez uma pausa, olhando para Rose com seus extraordinários olhos azuis acima das mãos entrelaçadas. Está entendendo? Você pode ser livre se quiser. Livre das mãos dele. Livre de suas ideias. Livre dele. Quer ser isso? Livre? Sim, disse Rose numa voz baixa e oscilante. É a coisa que mais quero no mundo. Ana Stephenson debruçou-se sobre a escrivaninha e beijou Rose suavemente no rosto. Ao mesmo tempo, apertou as mãos dela. Então veio para o lugar certo. Bem-vinda ao lar, querida. 8. Era início de maio, verdadeira primavera. Época em que se pensa que a imaginação de um rapaz volta-se com alegria para pensamentos amorosos. Uma estação fantástica e, sem dúvida, uma grande emoção. Norma Daniels, porém, tinha outras coisas na cabeça. Desejara uma folga, uma pequena folga, e agora esta chegara. Levara tempo demais. Quase 3 miseráveis semanas, mas finalmente chegara. Sentava-se no banco de um parque a 1.200 quilômetros de onde sua mulher, naquele momento, trocava lençóis num hotel. Um homem grande, de camisa polo vermelha e calças esportivas de gabardine cinza. Em uma das mãos segurava uma bola de tênis de um verde fluorescente. E os músculos de seu antebraço flexionavam-se ritmadamente quando ele a apertava. Um outro homem atravessou a rua. Parou na beira da calçada, olhando para dentro do parque.
Depois viu o homem no banco e caminhou em sua direção. Abaixou-se quando um frisbee passou planando por perto. Depois parou bruscamente quando um grande pastor alemão avançou diante dele, perseguindo o disco. Este homem era mais jovem e franzino do que o homem no banco. Tinha o rosto bonito e pouco confiável e um pequeno bigode aeroflin. Deteve-se em frente ao homem com a bola de tênis na mão direita e olhou-o incerto. — Posso ajudá-lo, irmão? Perguntou o homem com a bola de tênis. — Você é Daniels? O homem com a bola de tênis confirmou com a cabeça. O homem com o bigode aeroflin apontou para um edifício novo cheio de vidros e ângulos do outro lado da rua. — O cara ali me disse para vir falar com você, que talvez pudesse me ajudar com o meu problema. — Foi o tenente Morelli? Perguntou o homem com a bola de tênis. — É, esse mesmo. — E qual é o seu problema? — Você sabe, disse o homem com o bigode aeroflin. — Vou lhe dizer uma coisa, irmão. Talvez eu saiba, talvez não. De qualquer modo, eu sou o homem. E você é só um mestiço ceboso e chupador de pau com uma vida muito perturbada. Acho que é melhor me dizer o que quero ouvir, não é? E o que quero ouvir neste minuto é o tipo de problema que você tem. Diga em alto e bom som. — Estou sendo acusado de vender drogas, disse o homem com o bigode aeroflin. Olhou sombriamente para Daniels. — Vendi um pó para um policial disfarçado. — Opa, disse o homem com a bola de tênis. — Isso é crime. — Pode ser crime, de qualquer maneira. Mas ficou pior, não é? Encontraram uma coisa minha na sua carteira, não é? É, a merda do seu cartão do banco. Típico da minha sorte. Encontro um cartão do caixa automático de um banco e ele pertence à porra de um policial. — Sente, disse Daniels de modo afável. Mas quando o homem com o bigode aeroflin começou a mover-se para o lado direito do banco, o policial sacudiu a cabeça com impaciência. — Do outro lado, seu pateta, do outro lado. O homem de bigode recuou. Depois se sentou cautelosamente do lado esquerdo de Daniels. Observou a mão direita amassando a bola de tênis num ritmo contínuo e rápido. Amassando, amassando, amassando. Espessas veias azuis coleavam pelo branco interior do braço do policial como serpentes d'água. O frisbee passou flutuando. Os dois homens observaram o pastor alemão correr atrás dele, suas longas pernas galopando como as patas de um cavalo. — Belo cachorro, disse Daniels. Os pastores são cachorros lindos. Gosto muito de pastores. Você não? Claro, são ótimos, disse o homem de bigode. Embora na verdade achasse que o cão era ridiculamente feio e que dava a impressão de poder mastigar o traseiro de alguém se lhe dessem a menor chance. Temos muito que conversar, disse o policial com a bola de tênis. Na verdade, acho que essa vai ser uma das conversas mais importantes de sua jovem vida, meu amigo. Está pronto para isso? O homem com o bigode engoliu uma espécie de bloqueio na garganta e desejou, pela milésima vez naquele dia, ter se livrado da merda do cartão do banco. Por que não o fizera? Por que fora a porra de um idiota? Só que sabia muito bem por que fora a porra de um idiota. Pensara que depois conseguiria achar um jeito de usar o cartão. Porque era um otimista. Afinal de contas, aquela era a América, a terra da oportunidade. E também porque, e isso estava um bocado mais próximo da verdade, praticamente esquecer o cartão em sua carteira
enfiado por trás de um monte de cartões profissionais que estava sempre recolhendo. A coca tinha esse efeito no sujeito, mantinha-o correndo, mas ele não conseguia lembrar por que estava correndo. O policial o olhava e sorria, mas não havia sorriso nenhum em seus olhos. Estes pareciam famintos. Repentinamente, o homem de bigode sentiu-se um dos três porquinhos sentado num banco de parque perto do grande lobo mau. Escute aqui, cara. Eu nunca usei o seu cartão de banco. Vamos deixar bem claro. Eles disseram isso, não é? Eu não usei essa porra nenhuma vez. Claro que não, disse o policial, meio rindo. Você não tinha a senha. Ela se baseia no número de telefone da minha casa. E ele não está na lista telefônica, como da maioria dos policiais. Mas aposto que já sabia disso, certo? Aposto que checou isso. Não, disse o homem de bigode. Não, não chequei. É claro que o fizera. Checar a lista telefônica, depois de tentar diversas combinações diferentes do endereço no cartão e do CEP sem qualquer resultado. Apertara botões de caixas automáticos por toda a cidade no início, até que seus dedos doessem e se sentisse como um idiota manipulando a máquina caça-níqueis mais sovina do mundo. Então, o que vai acontecer quando checarmos o computador que gerencia os caixas automáticos do Merchants Bank? Perguntou o policial. Não vamos encontrar meu cartão na coluna cancele barra tente de novo 1 bilhão de vezes? Se isso não acontecer, eu te pago um jantar e tanto. O que acha disso, companheiro? O homem de bigode não sabia o que pensar a respeito disso, ou a respeito de qualquer outra coisa. Estava com uma sensação muito ruim, uma sensação danada de ruim. Enquanto isso, os dedos do policial continuavam trabalhando na bola de tênis, para dentro e para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Era horripilante como jamais parava de fazer aquilo. Seu nome é Ramon Sanders, disse o policial chamado Daniels. Você tem uma folha corrida comprida como o meu braço. Roubo, trapaça, droga, vício, tudo. Fora abuso, agressão, crimes dessa natureza. Nada de envolvimento para você, correto? Vocês viados não gostam de apanhar, gostam? Mesmo os que parecem com Schwarzenegger. Ah, não se importam de usar uma camiseta favorita e flexionar os músculos para as limousines em frente a algum clube homo. Mas se alguém realmente começa a bater, fogem rapidinho, não é? Ramon Sanders não disse nada, o que lhe parecia a atitude mais sábia. Não me incomodo de bater, disse o policial chamado Daniels. De chutar também não, nem de morder. Falava quase pensativamente. Parecia tanto estar olhando para o pastor alemão como além dele. O cão trotava agora na direção deles com o frisbee na boca. O que pensa disso, meu anjo? Ramon continuava calado, tentando manter o rosto impassível. Mas um monte de pequenas luzes em sua cabeça estavam ficando vermelhas, e um arrepio de terror começara a abrir caminho em sua rede nervosa. O coração ganhava velocidade como um trem deixando a estação e dirigindo-se a campo aberto. Continuou dando olhadelas para o homem grande de camisa polo vermelha e gostando cada vez menos do que via. O antebraço direito do sujeito estava agora totalmente retesado, as veias inchadas de sangue, os músculos saltados como pãezinhos recém-saídos do forno.
Daniels parecia não se importar com a falta de resposta de Ramon. Voltara para o homem mais franzino um rosto sorridente, ou que parecia estar sorrindo, caso se ignorassem os olhos. Seus olhos eram tão vazios e brilhantes como 2 moedas novas de 25 centavos. Tenho boas notícias para você, heróizinho. Pode mandar a acusação de vender drogas às favas. Se me der uma ajudinha, ficará livre como um pássaro. O que acha disso? Ele achava que queria simplesmente continuar mantendo a boca fechada, mas isso agora não parecia ser uma opção. Desta vez o policial não estava apenas enrolando. Desta vez queria uma resposta. É ótimo, disse Ramon, esperando que fosse a resposta certa. É ótimo, realmente excelente. Obrigado por me dar um refresco. Bom, talvez eu goste de você, Ramon, disse o policial, e então fez uma coisa espantosa. Algo que Ramon jamais poderia ter esperado de um ex-fuzileiro maluco como aquele cara. Abarcou com a mão esquerda a frente da calça de Ramon e começou a esfregá-la. Bem ali na frente de Deus, das crianças no playground e de qualquer um que quisesse dar uma espiada. Deslizava a mão suavemente no sentido do relógio, a palma movendo para frente e para trás, para cima e para baixo, na pequena saliência de carne que mais ou menos dirigira a vida de Ramon, desde que 2 amigos de seu pai, homens que Ramon chamava de tio Bill e tio Carlo, haviam se revezado para chupá-lo quando ele tinha 9 anos. E o que aconteceu a seguir provavelmente não era muito extraordinário, embora parecesse bizarro para burro naquele momento. Ele começou a ficar excitado. Talvez eu goste de você. Talvez goste a beça, seu ceboso chupador de pau de calça preta brilhante e sapatos pontudos. Como não gostar? O policial continuava dando uma engraxada no pau de Ramon enquanto falava. Variava seu movimento de vez em quando, aplicando um pequeno aperto que fez Ramon ofegar. E é uma boa coisa que eu goste de você, Ramon. Pode acreditar. Porque eles realmente pegaram você dessa vez. Indiciado por um crime menor. Mas sabe o que me aborrece? Leffinger e Brewster, os policiais que prenderam você, estavam rindo na sala dos policiais esta manhã. Estavam rindo de você. Até aí tudo bem. Mas tenho também a impressão de que estavam rindo de mim. E aí não está tudo bem. Não gosto que riam de mim. E geralmente não aguento isso. Mas nesta manhã tive que aguentar. E nesta tarde vou ser o seu melhor amigo. Vou perder algumas acusações de venda de drogas bastante sérias, apesar de você estar com a porra do meu cartão do banco. Pode adivinhar por quê? O frisbee passou flutuando de novo, perseguido pelo pastor alemão. Mas desta vez Ramon praticamente não o viu. Estava rígido como um trilho sob a mão do policial e assustado como um camundongo sob as patas de um gato. A mão apertou mais forte desta vez e Ramon soltou um pequeno uivo rouco. Sua pele café com leite estava coberta de suor. Seu bigode parecia uma minhoca morta depois de uma chuva forte. Pode adivinhar, Ramon? Não, respondeu o outro. Porque foi minha mulher quem jogou fora o cartão, disse Daniels. Era disso que Leffinger e Brewster estavam rindo. É a minha dedução. Ela pega meu cartão do banco. Usa-o para retirar algumas centenas de pratas do banco. Dinheiro que eu ganhei. E quando o cartão aparece de novo, está nas mãos de um cucaracho ceboso
arrumadinho e chupador de pau chamado Ramon. Não é de se espantar que eles rissem. Por favor, Ramon queria dizer, por favor, não me machuque, eu lhe conto tudo, mas por favor, não me machuque. Queria dizer essas coisas, mas não conseguiu emitir sequer uma palavra, nenhuma só. Seu cu se contraía até que o sentisse mais ou menos do tamanho da válvula interna de uma boia. O policial grande inclinou-se mais para ele, suficientemente perto para que Ramon sentisse o cheiro de cigarros e escote de seu hálito. Agora que eu me abri com você, quero que se abra comigo. Parou o movimento que fazia, e seus dedos fortes fecharam-se em torno dos testículos de Ramon através do tecido fino da calça. A forma de seu pênis ereto estava nítida sob a mão do policial. Parecia um desses bastões de brinquedos que se pode comprar no quiosque de souvenir no estádio de beisebol. Ramon sentiu a força daquela mão. E é melhor se abrir direito, Ramon. Sabe por quê? Ramon sacudiu a cabeça entorpecidamente. Sentia como se alguém tivesse aberto a torneira de água quente em algum ponto de seu corpo e sua pele inteira estivesse vazando. Daniels estendeu a mão direita, a que segurava a bola de tênis, até que estivesse debaixo do nariz de Ramon. Então a fechou com um movimento súbito. Mau. Ouviu-se um estalo e um breve áspero suspiro, fuá, quando seus dedos golpearam a cobertura peluda e fluorescente da bola. Esta afundou bruscamente e depois virou-se metade para fora. Posso fazer isso com minha mão esquerda também, disse Daniels. Você acredita? Ramon tentou dizer que acreditava, mas ainda não conseguia falar. Então concordou com a cabeça. Vai se lembrar do que eu disse? Ramon concordou de novo. Falou. Então aqui vai o que eu quero que me conte, Ramon. Sei que você é só um cucaracho nojento, arrumadinho e comedor de rabo que não conhece muito as mulheres. Exceto talvez por ter fudido o cu da mãe nos seus verdes anos. Você tem um pouco aquele olhar de quem fodeu a mãe. Mas vai em frente e use a imaginação. Como acha que alguém se sente ao voltar para a casa e descobrir que a esposa, a mulher que prometeu te amar, te honrar e, porra, te obedecer, fugiu com teu cartão do banco? Como acha que alguém se sente ao descobrir que ela usou o cartão para pagar a porra de suas férias e depois jogou na lata de lixo de um terminal de ônibus para ser encontrado por um aspiradorzinho de pênis ceboso como você? Nada bem, sussurrou Ramon. Aposto que é uma sensação não muito boa. Por favor, não me machuque. Por favor, não. Daniels apertou lentamente. Apertou até que os tendões de seu pulso saltaram como as cordas de um violão. Uma onda de dor, pesada como um chumbo líquido, invadiu o ventre de Ramon e ele tentou gritar. Mas nada saiu a não ser uma exalação rouca. Não muito boa? Daniel sussurrou no rosto dele. Seu hálito era quente, vaporoso e cheirava a birita e cigarros. É o máximo que pode dizer? Que porra de Palerma você é? Mesmo assim, também acho que não é uma resposta inteiramente errada. A mão afrouxou, mas só um pouco. O baixo ventre de Ramon era um lago de agonia, mas seu pênis estava mais duro que nunca. Ele nunca gostara de sentir dor. O que atraía os malucos do sadomasoquismo estava totalmente além de sua compreensão. E só podia achar que ainda tinha uma ereção porque o sangue de seu pau estava represado ali pelo tacão da mão do policial.
Jurou a si mesmo que, se escapasse daquela vivo, iria direto à igreja de São Patrick e rezaria 50 Ave-Marias. 50? 150. Estão rindo de mim lá, disse o policial, erguendo o queixo na direção da delegacia nova em folha do outro lado da rua. Estão rindo mesmo. E como estão? Sabem da última? A mulher do durão do Norma Daniels fugiu, mas encontrou tempo para limpar a maior parte do dinheiro dele antes de ir. Daniels emitiu um rosnado inarticulado, o tipo de som que só se deveria ouvir ao visitar o jardim zoológico, e aplicou outro apertão nas bolas de Ramon. A dor foi insuportável. Ele se inclinou para a frente e vomitou entre os joelhos. Pedaços brancos de coalhada entremeada com traços marrons. Provavelmente restos da quesadilha que comera no almoço. Daniels não pareceu notar. Contemplava o céu acima do playground, perdido em seu próprio mundo. Devo deixar que eles exibam você por aí para que mais gente possa rir? Perguntou. Para que possam se divertir no tribunal também, tanto quanto na delegacia? Acho que não. Virou-se e olhou Ramon nos olhos. Então sorriu. O sorriso fez Ramon ter vontade de gritar. Agora vem a grande pergunta, disse o policial. E se mentir, heróizinho? Vou arrancar seu saco e obrigar você a comê-lo. Espremeu novamente o gancho da calça de Ramon, cuja visão começou a ser toldada por novas dobras de escuridão. Lutou desesperadamente contra elas. Se desmaiasse, o policial poderia matá-lo apenas por maldade. Entende o que estou dizendo? Entendo, choramingou Ramon. Entendo, entendo. Você estava na estação de ônibus e viu quando ela enfiou o cartão no lixo. Até aí eu sei. O que preciso saber é para onde ela foi a seguir. Ramon quase chorou de alívio porque, embora não houvesse motivo para saber responder àquela pergunta, simplesmente sabia a resposta. Procurara pela mulher uma vez, para ter certeza de que ela não o olhava. Depois, 5 minutos mais tarde, muito tempo depois de ter colocado o cartão do banco na carteira, avistara-a de novo. Era difícil perdê-la de vista, com aquela coisa vermelha por cima do cabelo. Era tão brilhante quanto a parede recém-pintada de um celeiro. Ela estava nos guichês, exclamou Ramon da escuridão que incansavelmente o envolvia. Nos guichês. Esse esforço foi recompensado por outro apertão implacável. Ramon começou a sentir como se os colhões tivessem sido esmagados, empapados de fluido de isqueiro e incendiados a seguir. Eu sei que ela estava nos guichês. Daniels meio riu, meio gritou para ele. Que outra coisa poderia estar fazendo em Portside se não ia a algum lugar de ônibus? Um estudo sociológico de escórias como você? Qual guichê? É isso que eu quero saber. Que porra de guichê e que porra de horário? Ah, graças a Deus! Graças a Jesus e sua mãe Maria, Ramon sabia a resposta dessas duas perguntas também. Continental Express, exclamou, agora separado de sua própria voz por quilômetros, segundo sua impressão. Ela estava no guichê da Continental Express, às 10h30, 15 para as 11. Continental, tem certeza? Ramon Sanders não respondeu. Caiu de lado no banco, uma das mãos pendente, os dedos finos esticados. Seu rosto estava de uma brancura mortal, exceto por 2 pequenas manchas arroxeadas no alto dos malares. Um rapaz e uma moça passaram caminhando.
Olharam para o homem deitado no banco e depois para Daniels, que então já removera a mão do gancho da calça de Ramon. Não se preocupem, disse Daniels, dando um grande sorriso para o casal. Ele é epilético. Fez uma pausa e deixou o sorriso se alargar. Vou cuidar dele. Sou policial. O casal apressou o passo e não olhou para trás. Daniels envolveu os ombros de Ramon com um braço. Os ossos ali pareciam tão frágeis como asas de pássaros. Upa, garotão, disse ele e içou Ramon para a posição sentada. A cabeça de Ramon pendeu como uma flor de caule quebrado. Ele começou a deslizar para baixo imediatamente, fazendo com a garganta pequenos grunhidos abafados. Daniels içou-o de novo, e desta vez Ramon se equilibrou. Daniels ficou lá sentado, observando o pastor alemão correr alegremente atrás do frisbee. Tinha inveja de cachorros. Tinha realmente. Não tinham nenhuma responsabilidade, nenhuma necessidade de trabalhar. Não neste país, pelo menos. Toda a comida que comiam era fornecida a eles, além de um lugar para dormir. E não precisavam sequer se preocupar com o céu ou o inferno quando a viagem terminasse. Certa vez perguntaram ao padre O'Brien sobre isso lá em Aubreyville, e o padre lhe dissera que os animais de estimação não tinham alma. Quando morriam, simplesmente se extinguiam como os fogos de 4 de julho. Era verdade que o pastor provavelmente perdera suas bolas menos de 6 meses depois de ter nascido. Mas, de certo modo, até isso também é uma bênção, murmurou Daniels. Deu um tapinha no gancho de Ramon, onde o pênis estava agora murchando, enquanto os testículos começavam a inchar. Certo, garotão? Ramon murmurou algo do fundo da garganta. Era o som de um homem tendo um sonho terrível. Mesmo assim, a gente tem o que tem, pensou Daniels. Portanto, podia muito bem se contentar com isso. Podia muito bem ter a sorte de ser um pastor alemão na próxima vida, sem nada para fazer além de correr atrás de frisbees no parque e pôr a cabeça para fora do carro a caminho de casa e de um grande jantar de purina. Mas neste mundo aqui ele era um homem, com problemas de homens. Pelo menos era um homem, ao contrário do camaradinha ali. Continental Express. Ramon a vira no guichê da Continental Express às 10h30 ou 10h45. E ela não esperará muito. Estava com muito medo dele para esperar muito. Ele apostava sua vida nisso. Portanto, estava procurando um ônibus que deixara Portside entre, digamos, 11 da manhã e 1 da tarde, provavelmente dirigindo-se a uma cidade grande onde ela pudesse desaparecer. Mas não pode fazer isso, disse Daniels. Observava o pastor pular e arrebatar o frisbee no ar com seus longos dentes brancos. Não, ela não podia fazer aquilo. Podia achar que podia, mas estava errada. Para começar, ele trabalharia nos fins de semana, principalmente usando o telefone. Teria que fazê-lo desse modo. Havia um bocado de coisas acontecendo na delegacia. Uma grande batida prestes a ocorrer. Sua batida, se tivesse sorte. Mas tudo bem. Estaria pronto para dar total atenção a Rosie em breve, e logo ela se arrependeria do que havia feito. Sim, ia se arrepender pelo resto da vida. Um período de tempo que poderia ser curto, mas que seria extremamente intenso. Disse alto. Sim, aquela era a palavra certa.
exatamente a palavra certa. Levantou-se e caminhou com rapidez de volta à rua e ao distrito policial do outro lado, sem desperdiçar um segundo olhar para o rapaz semi-inconsciente sentado no banco, com a cabeça baixa e as mãos frouxamente entrelaçadas sobre o gancho da calça. Na mente do detetive inspetor Norma Daniels, Ramon deixara de existir. Daniels estava pensando em sua mulher e em todas as coisas que ela precisava aprender, em todas as coisas a respeito do que tinha que conversar. E conversariam a respeito logo que ele encontrasse sua trilha. Todo tipo de coisa, alhos e bugalhos, sem mencionar o que devia acontecer às esposas que prometiam amar, honrar e obedecer e depois se mandavam com o cartão do banco do marido na bolsa. Todas essas coisas. Conversariam a respeito delas bem de perto. 9. Rose estava arrumando outra cama, mas agora tudo ia bem. Era uma cama diferente, em um quarto diferente, em uma cidade diferente. E o melhor de tudo é que era uma cama onde jamais dormira ou dormiria. Passara-se um mês desde que saíra de casa, a 1.200 quilômetros a leste, e as coisas estavam muito melhores. Atualmente, seu pior problema eram as costas, e até isso estava ficando melhor, tinha certeza. Naquele momento, a dor na área dos rins era forte e desagradável, é verdade, mas aquele era seu 18º quarto do dia, quando começara no Whitestone. Praticamente achara que ia desmaiar depois de uma dúzia de quartos e se sentia incapaz de continuar depois do 14º. Tivera que pedir ajuda a Pam. 4 semanas podiam fazer uma diferença infernal na perspectiva de uma pessoa. Descobrira, especialmente 4 semanas sem qualquer pancada forte nos rins ou na boca do estômago. Mesmo assim, já era bastante para o momento. Foi até a porta que dava para o corredor, pôs a cabeça para fora e olhou nas 2 direções. Viu apenas algumas bandejas do serviço de quarto, restos do café da manhã, o carrinho de Pen junto à suíte Lake Michigan, no final do corredor, e seu próprio carrinho ali na frente do 624. Rose ergueu uma pilha de panos de pratos limpos no fundo do carrinho, onde estava uma banana. Pegou-a, entrou novamente no quarto, foi até a poltrona super estofada junto à janela do 624 e sentou-se. Descascou a fruta e começou a comer lentamente, contemplando o lago que cintilava lá fora como um espelho na tarde imóvel e chuvosa de maio. Sua mente e seu coração estavam cheios de uma emoção enorme e simples: gratidão. Sua vida não era perfeita, não ainda, pelo menos, mas era melhor do que teria acreditado naquele dia de meados de abril, quando parara na varanda da Filhas e Irmãs, olhando o interfone e a fechadura coberta com metal. Naquele instante, nada vira do futuro exceto escuridão e sofrimento. Agora seus rins doíam, seus pés doíam, e tinha bastante noção de que não queria passar o resto da vida como camareira sem registro no Whitestone Hotel. Mas a banana era saborosa e a poltrona macia sob seu corpo. No momento, não teria trocado seu lugar no esquema das coisas por nenhum outro. Naquelas semanas, desde que deixara Norman, tornara-se intensamente consciente de pequenos prazeres. Ler por meia hora antes de ir para a cama. Conversar com algumas das mulheres sobre filmes ou programas de TV enquanto lavavam os pratos do jantar. Ou tirar 5 minutos de folga para sentar e comer uma banana. Também era maravilhoso saber o que viria a seguir.
com a certeza de que isso não incluiria algo repentino e doloroso. Por exemplo, saber que só faltavam mais 2 quartos. E então ela e Pen poderiam descer pelo elevador de serviço e sair pela porta dos fundos. No caminho para o ponto de ônibus, agora podia reconhecer facilmente a diferença entre os ônibus das linhas laranja, vermelha e azul. Provavelmente daria uma passada no hot pot para um café. Coisas simples, prazeres simples. O mundo podia ser bom. Achava que soubera disso quando criança, mas esquecera. Agora estava aprendendo de novo. E era uma doce lição. Não tinha o que queria, de modo nenhum, mas tinha o suficiente por enquanto. Sobretudo porque não sabia o que seria o resto. Isso teria que esperar até que ela saísse das filhas e irmãs. Mas tinha a sensação de que se mudaria logo. Provavelmente na próxima vez em que o quarto ficasse vago na lista de Ana, como diziam as residentes da FI. Uma sombra ocupou a porta aberta do quarto. E antes que ela pudesse pensar onde esconderia a banana meio comida, e menos ainda na possibilidade de se levantar, Pen enfiou a cabeça para dentro. Te peguei, disse ela, rindo ante o pulo de Rose. Nunca faça isso, Pammy. Quase tive um ataque do coração. Ah, eles nunca despediriam você por sentar e comer uma banana. Precisa ver as coisas que acontecem neste lugar. Que quartos ainda faltam? 22 e 20? É. Quer ajuda? Ah, não precisa. Eu não me importo, disse Pen. É verdade. Juntando as forças, a gente pode acabar os 2 quartos em 15 minutos. Está bem? Está bem, falou Rose com gratidão. E lá no hot pot eu pago uma torta, além de café, se você quiser. Pen sorriu. Se tiver uma com aquele creme de chocolate, não tem nem dúvida. 10. Dias bons. 4 semanas de dias bons, aproximadamente. Naquela noite, deitada no catre com as mãos entrelaçadas sob a cabeça, os olhos fixos na escuridão, e ouvindo a mulher que chegara na noite anterior soluçando abafado a 2 ou 3 catres à esquerda, Rose pensou que os dias eram bons principalmente por um motivo negativo. Norma não fazia parte deles. Entretanto, sentia que em breve seria preciso mais do que sua ausência para satisfazer-se e realizar-se. Mas não já, pensou e fechou os olhos. Por enquanto, o que consegui é muito. Esses dias simples de trabalho, comida, sono, sem nenhum Norma Daniels. Começou a flutuar à deriva, a afastar-se sem amarras da consciência e em sua cabeça. Carole King começou a cantar mais uma vez a canção de Niná que a despachava para o sono na maioria das noites. Sou realmente Rose, e Rose muito real. É melhor acreditar, sou mesmo sensacional. Então veio a escuridão e uma noite, o que se tornava cada vez mais frequente, sem nenhum sonho ruim.